dia nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus, ok? E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar continuidade ao estudo. Hoje nós vamos para o capítulo de número 2. Lembrando que nós vimos na semana passada a genealogia de Jesus, a explicação ali das pessoas que aparecem, né? As explicações a respeito do Evangelho de Mateus, que foi escrito primariamente, né, para os judeus, para algum grupo de judeus, porque Mateus faz várias referências ali que nos fazem crer que assim foi. E no capítulo 2 nós temos o nascimento de Jesus e os fatos que se desenvolveram a partir daí. Vamos ler o versículo de número 1. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Primeiro, o texto fala de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, e fala de um rei que reinava nesse tempo. Quem era Herodes? Herodes era aquele que era rei ali em Israel, considerado rei. E eu quero hoje te mostrar uma coisa, porque às vezes isso não fica muito claro quando as pessoas falam, mas o que realmente aconteceu quando Jesus nasceu? A gente acha, né, que mataram Jesus porque não entenderam que ele era o Filho de Deus. A gente acha isso, que mataram Jesus porque não entenderam que ele era o Filho de Deus. Não, irmãos, mataram Jesus justamente porque entenderam que ele era o Filho de Deus. As autoridades do povo, elas todas sabiam exatamente quem Jesus era. Eles não fizeram enganados, não. Enganados sim foi o povo sempre é enganado. O povo sempre é enganado. Sabe, por isso que quando fica essa divisão, né, essa divisão política que tem no Brasil aí, um é de esquerda, outro de direita, aquele negócio todo. Irmãos, nós somos o povo. Nós somos sempre enganados, irmãos. Por isso que não vale a pena brigar por coisa alguma, porque nós somos sempre enganados. Eles sabem o que está acontecendo, nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, porque vemos uma notícia ali, outra notícia aqui, e a gente se acha sabido, mas na verdade, nós somos manobrados para lá e para cá. Na semana passada, só como exemplo, semana atrás, surgiu um boato aí que ia ter greve de combustível, da gasolina, esse negócio todo mundo correu para o posto para abastecer o tanque, porque não vai ter mais, os caminhões vão parar, e vai ficar aquele desespero, como a gente já ficou sem gasolina um tempo atrás. Aí houve esse negócio, todo mundo correu, e foi lá, filas no posto, está acabando, só tem álcool agora, e pessoal correndo, desesperado. Isso foi de noite, por volta de umas 7 horas, 6 horas, enfim, por aí. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu, à tarde, eu tive que ir no alto e fui botar gasolina num posto lá no alto. Parei ali no Ipiranga ali para botar gasolina e já estava caro, e vi um dono, sei lá, alguém responsável do posto, aumentando o valor da gasolina. Aumentando o valor da gasolina, botando lá, trocando as plaquinhas e aumentando. Aí eu até comentei com os frentistas, falei assim: está aumentando a gasolina? Ele falou: Ele nem me deu muita ideia, ficou quieto. Aí tá, botei a gasolinazinha lá e fui embora para casa. Quando foi mais de tarde, veio esse boato: olha que vai acabar a gasolina. Irmãos, desculpe, eu sei que todo mundo precisa viver, todo mundo precisa receber salário, eu sei disso. Mas a verdade é que há todo um acerto. Olha, a gente não tem dinheiro para pagar o 13º, hein? A gente não tem dinheiro para fazer isso, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gasolina que eles iam vender em 3 meses, eles venderam em uma noite.
Aí quando foi antes da meia-noite, ele falou assim, não vai ter greve não. Não vai ter greve nenhuma. Nós somos sempre enganados, irmãos. Sempre é um engano. Então, o que acontece? Aqui, quando nós vemos a questão de Jesus, as autoridades sabiam exatamente o que estava acontecendo. O povo aqui não. O povo aqui vai na onda. Porque o povo não tem acesso à informação. Então, o que acontece? Herodes ouviu dos magos que o rei de Israel ia nascer e disse que ele ficou perturbado e começou a perturbar quem? O povo. Começou a perturbar o povo. Por quê? Porque ele queria saber aonde é que esse rei ia nascer. O povo não ficou perturbado porque ele avisou o povo, não. Ele ficou perturbado, o povo, porque ele começou a perturbar o povo. Olha só o versículo seguinte. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, Herodes reuniu toda a cúpula lá, todos os cabeças lá, e falou assim, vem cá, aonde que vai nascer o Cristo? Por que ele queria saber disso? Olha só, e eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Sabe aonde está escrito isso? Está escrito no profeta Miqueias, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, essa profecia a respeito do nascimento do Cristo. Herodes não sabia, mas ele foi perguntar aos escribas, os fariseus, aqueles doutores da lei, aonde que vai nascer o Cristo. Então entenda bem, quando você vê isso, Herodes não estava preocupado simplesmente com o seu reino, de perder o reino. Ele estava mais interessado de manter as coisas todas do que com o reino de Deus. Irmãos, ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele estava lutando contra Deus, ele queria assassinar o Cristo. Essa era a intenção dele. Ele não pensou que os magos estavam falando algumas coisas, que era maluquice, não, ele foi lá perguntar, aonde vai nascer o Cristo? Por quê? Porque ele queria matar o Cristo. Miqueias 2:5 fala assim, tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa pode pensar que vai parar a obra de Deus? Como? Não é dizer que ele não acreditava, ele acreditava, tanto que ele foi perguntar. Ele acreditava que o Cristo nasceria. Mas como é que uma pessoa em sã consciência pode acreditar que vai parar a obra de Deus? Eu pergunto, será que eu tenho poder para parar a mão de Deus de algum modo? Eu não tenho. Eu creio que você também não pensa isso. Não, eu posso parar o que Deus quer, eu posso parar. Não tem como. Eu só entendo uma maneira, irmãos. Sabe como? Alguém que está influenciado, está debaixo da governância de Satanás. Só uma pessoa inspirada realmente pelo inferno pode pensar algo assim. Porque Satanás, ele é mentiroso e ele é ladrão, a Bíblia fala isso, e ele é rebelado desde o princípio. E ele inspira as pessoas a se rebelarem contra Deus. Então, quando você vê uma pessoa revoltada contra Deus, irmãos, não importa. Tem gente que fala aí, eu estou revoltado porque eu sofri um estupro na igreja. Eu sou revoltado porque, sei lá, aconteceu uma coisa na igreja. Tá. Querido, Deus não tem nada a ver com isso, com o que as pessoas malucas fazem. Deus não tem nada a ver com isso. Então não tem por que ficar revoltado contra Deus. Mas por que Deus deixou acontecer isso? Sabe, muita gente sempre fala isso. Eu perdi meu filho, por que Deus deixou acontecer isso? Eu perdi meu pai, por que Deus deixou acontecer isso? Irmãos, pessoas morrem todos os dias
para não dizer todos os minutos, no mundo todo. Sabe por que meu pai morreu, seu pai morreu, outros pais morreram? Porque o pecado entrou no mundo, é por isso que todo mundo morre. Se não fosse o pecado, o homem não morreria. Quer uma explicação simples? É essa. Por que a criança morreu? Porque o pecado entrou no mundo, porque Deus não criou o homem para morrer. Essa era a vontade de Deus. Mas agora todos nós estamos sujeitos à morte. Ela é o último inimigo. É o último inimigo que vai ser vencido. É a morte. Mas nós estamos nesse mundo, então estamos sujeitos. Então quando alguém pergunta, por que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixou isso acontecer. O pecado facilitou isso. O pecado abriu caminho para isso. Agora, Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode até perecer esse corpo, mas vai viver para sempre com Deus. Então, Deus na verdade é bom, irmãos, porque o erro não foi de Deus, o erro foi do homem. Mas quem conserta não é o homem, é Deus. É Deus quem conserta. Então Deus é bom. Então olha só, Mateus capítulo 2, versículo 7, olha que coisa interessante. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, a estratégia de Herodes foi: olha, então faz o seguinte, vocês vão lá ver o menino, me diz exatamente a época que ele vai nascer, porque eu quero ir lá e quero adorá-lo também. Diz para que eu possa adorá-lo. Mas nós sabemos que a intenção dele não é essa. Irmãos, quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, tem gente que ingenuamente não vê isso. Quão grande é o amor de Deus por nós. Porque se perguntar a qualquer um de nós, você estaria disposto a fazer isso por amor da humanidade? É o que Paulo diz. Talvez você até se dispusesse a fazer isso pelo seu filho. E só filho. E acho que marido, esposa, não, irmão, não, só filho no máximo. De repente um pai e uma mãe toparia morrer no lugar de um filho. Mas agora, de um inimigo, ninguém. Eu não conheço ninguém que faria assim, não. Esse cara me perturba desde a minha infância, ele me atrapalha, ele já me bateu, ele já me roubou, ele já fez um monte de coisa comigo, mas eu morreria por ele. Acho muito difícil. Mas foi isso que Jesus fez. Ele morreu por aqueles que eram inimigos, que nunca quiseram saber dele. Sabe, essa pessoa que fica blasfemando e xingando Deus, Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela. Sabe, esse camarada que se voltou para o mal e que adora Satanás deliberadamente, Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ele, essa é a realidade. Irmãos, o Evangelho revela não só o poder de Deus, mas o amor de Deus, ou o poder do amor de Deus. Versículo 10, diz assim: E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. Aqui
eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Há uma tradição que fala que os reis magos eram 3. A Bíblia não diz isso, certo? Na tradição, acho que na tradição católica, tem até o nome deles. Eu não me lembro, Bartolomeu, Baltazar, alguma coisa assim. Eu não me lembro o nome deles, porque para mim também não faz a menor diferença, porque a Bíblia não diz o nome deles. E nem a Bíblia diz que eram 3. A Bíblia diz no texto que nós lemos que uns magos, uns pode ser 2, não pode ser 1, porque uns, ou no mínimo 2, mas pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, podem ser 20, 25, 30, pode ser o número que for. Então a Bíblia fala, uns magos. Por que se acreditam, ou se acredita que eram 3? Porque eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Esses eram os presentes dos magos, mas não quer dizer que cada um trouxe ouro, outro trouxe incenso, outro trouxe mirra. E nem está escrito nisso aqui no texto. Então, se você vê em algum lugar e alguém vier falar assim, não, porque os reis magos eram 3, né? Não caia nessa. Se você vê algum programa de televisão, porque tem programa de televisão que faz isso, né? Novela, aí vai lá os 3 magos lá, aí diz que um era negro. Sempre assim, um negro, um meio ruivo e um... Irmão, não dá para saber. Não dá para saber. Porque eles vieram do Oriente, então, tudo especulação, não dá para saber. Versículo 12, e sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O que Deus fez? Quando os magos viram lá o menino, adoraram a Jesus, trouxeram os presentes, Deus trouxe uma revelação para eles, dizendo, não voltem para Herodes. Que eles voltariam. O rei pediu, olha, me diga onde que me diga quando é, que eu vou lá adorar também. Deus falou assim, não volte por outro caminho. E eles voltaram por outro caminho. E aí, versículo 13, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. O que a gente vê aqui nesse início, desde do nascimento de Jesus, é que ele foi anunciado por anjos, e o anjo do Senhor sempre esteve desde o nascimento, desde antes do nascimento, durante o nascimento, nos primeiros anos, conduzindo o caminho. Deus falou, olha, sai daí, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Nós oramos por todas as pessoas, amém? Nós queremos que todas as pessoas creiam em Jesus e recebam Jesus. Nós sabemos que nem todas as pessoas vão crer em Jesus e receber Jesus. Mas existem pessoas, irmãos, no mundo, que são deliberadamente inimigas de Deus. Elas se declaram inimigas de Deus. Elas tentam parar o que Deus já disse que vai acontecer. Essas pessoas, desde a antiguidade, se você chegar lá no livro de Esther, você vai ver essas pessoas em operação. Você vai ver ali aquele camarada tentando destruir os judeus. Essa é uma tentativa de Satanás para que o Cristo não viesse. Então você vê ali na história de Esther e Mordecai, né, aquele camarada que se encheu de ódio, e Deus trouxe livramento ali ao seu povo. Por quê? Porque havia uma promessa. Na verdade, desde o Gênesis, quando Deus falou, olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a serpente, falou para a mulher, né, e disse que o descendente da mulher pisaria
a cabeça da serpente, esmagaria Satanás desde ali. Satanás começou a observar e querer saber de onde que ele vai sair, de onde vai sair esse descendente. Por quê? Porque há uma promessa de Deus de que ele vai esmagar a minha cabeça. Então ele começou a querer. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, não entendam isso como como é que se diz? Não é preconceito, não é nada disso não. Já ouviu falar que o diabo tem uma rixa com as mulheres? Ele tem uma rixa com a humanidade inteira, mas tem algumas coisas que ele persegue as mulheres. Porque ele sabe que é da mulher que procede, né? Deus estabeleceu que da mulher nasceria o descendente. Se nós temos, é lógico, a vida do homem também não é fácil não, tá? Mas a vida da mulher sempre foi mais difícil do que a do homem. Tudo isso, consequência do pecado. Lógico, Satanás veio afligir. Irmãos, muitos dos problemas que nós temos hoje vêm dessa perseguição do inimigo. Quantos complexos, quantos traumas, quantas coisas que o inimigo coloca para que a gente não vá adiante, para que a gente não cumpra o propósito de Deus. É uma guerra, irmãos. Viver nesse mundo é uma guerra. Mas enquanto nós não conhecemos a Cristo, nós estamos totalmente à mercê do inimigo. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós temos como lutar nessa guerra. É por isso que você, minha irmã, você que é mulher, talvez você saiba, não, com certeza você sabe disso muito melhor do que eu. Às vezes eu já ouvi mulheres falar assim, é muito melhor ser homem, sabe? Mulher sofre muito, que mulher, olha, só a gente sabe. Mas há uma perseguição. Agora, por outro lado, há uma perseguição do homem também, porque o diabo não quer que essas coisas aconteçam. Irmãos, o que Deus estabeleceu e o que é sagrado é o relacionamento homem e mulher, e dali nasce o fruto. Deus estabeleceu isso. Mas o diabo tem lutado muito nesses dias para mudar isso. Para mudar isso. O que dá estabilidade à mente de uma criança é ter um pai, ter uma mãe, isso dá estabilidade. Mas toda vez que a gente fala isso, aí vem alguém assim e fala assim, mas se for um pai que bate, um pai... Irmãos, eu não estou falando que um pai que bate, um pai que é abusivo é bom, não. Eu estou falando que ter um pai e ter uma mãe é bom. Agora, se as pessoas são malucas, se as pessoas espancam o filho, isso não muda o fato de ter um pai e uma mãe, seja bom. Não é verdade? Aí tem gente que fala contra isso. Irmãos, o que Deus estabeleceu é sempre o melhor. Sempre. A Bíblia diz isso, eu creio na Bíblia, eu creio que você também crê na Bíblia, e nada muda. Versículo 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Amém, graças a Deus. Olha só onde está essa profecia. Eu trouxe também os textos onde a profecia está. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1 diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse é o texto que Mateus usa para dizer, para provar que Deus estava chamando o seu filho do Egito. Por isso que Deus disse a José, vai para o Egito, até que eu diga que você pode voltar. Então eles ficaram lá até a morte de Herodes, mas levou um tempo para Herodes morrer. Herodes não morreu logo de imediato, não. Olha o que Herodes fez. Versículo 16. Antes de morrer, né? Então Herodes, vendo que... Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém
e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então veja bem, a loucura, irmãos, só alguém que serve a Satanás pode fazer um negócio desse. Como é que você vai matar todas as crianças? Ele não estava nem aí. Ele queria era matar o Cristo. E ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, dentro da faixa do tempo que os magos disseram. Ele mandou matar todas as crianças em Belém e as que estavam em volta. Você acha que esse homem era inocente? Você acha que esse homem não sabia o que estava fazendo? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Por que eu estou dando ênfase nisso? Para que você saiba que Jesus veio e nem todos que estavam ali na crucificação dele eram inocentes, não. Faziam enganados, não. Embora Jesus diga, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ele está falando de alguns ali. Ele não está falando de todos. E nós vamos ver no Evangelho de Mateus, quando chegar um pouco mais para frente, nós vamos ver como que Jesus reage com essas pessoas e como que ele muda a sua mensagem por causa dessas pessoas. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Sabe aonde está isso? Jeremias 31, versículo 15. Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos por não querer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Jeremias faz essa profecia e ela se cumpre, porque Herodes manda matar as crianças. Você sabe que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Qual foi a outra vez que isso aconteceu também na Bíblia? Que alguém mandou matar as crianças? Foi quando Moisés, não é? Moisés tinha nascido e Faraó mandou matar as crianças. Moisés é tido como libertador de Israel. Ele é uma pré-figura de Cristo, né? Mas a Bíblia diz que Moisés era o servo. E aconteceu a mesma coisa. Olha, Deus vai levantar um libertador, e esse libertador é Moisés, e o faraó do Egito falou, esse povo de Israel está crescendo demais, daqui a pouco eles vão dominar a gente, nós vamos matar as crianças, para que eles não cresçam, e não fiquem mais fortes do que nós. E ali, Moisés foi livrado por causa alguns falam até sobre a aparência de Moisés por causa disso, né? Se você for ver os egípcios, principalmente naquela época, você vai ver que os egípcios, eles são negros, né? Não é moreno como o cinema retrata, não, aqueles morenos de cabelo liso, não era isso não. Eram bem escuros mesmo, bem escuros. E Moisés foi criado, a filha de Faraó estava se banhando no rio lá com as suas empregadas lá, e viu a criança no cesto, achou a criança muito bonita, e criou como se fosse filho dela. Agora, eu te pergunto, se Moisés tivesse uma cor diferente, você acha que ele seria criado ali como filho da filha de Faraó? Não, ele se parecia com todo mundo ali. Ele se parecia com o egípcio, né? E Moisés foi criado ali dentro do palácio de Faraó. Isso é impressionante, porque Faraó não sabia que ele era um hebreu. Moisés foi criado ali. E Jesus também, da mesma forma, foi ameaçado de morte
quando nasceu. Mas Deus é poderoso e isso não aconteceu porque ele tinha um propósito, assim como Moisés também tinha um propósito. Bom, o versículo 19 fala da morte de Herodes. Versículo 19, aqui não conta como é que Herodes morreu, certo? Se morreu de velho ou de alguma doença, aqui não fala. Diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Vê como é que Deus o tempo todo foi dirigindo? Sabe, irmãos, Deus faz isso. Deus faz isso. Às vezes a gente não gosta de dar muita ênfase nisso, porque as pessoas tendem a uma superstição muito grande. Mas Deus pode falar através de sonhos. Deus pode enviar um anjo e falar. Mas Deus fala prioritariamente pela sua palavra. Isso pode acontecer. Deus num sonho te avisar. Eu lembro de um tempo atrás, muitos anos atrás, né? A gente fez uma programação de uma noite de adoração, né? Acho que quase todos vocês estavam lá. A Worship Night, né, que a gente fez. Irmãos, aquele culto foi uma revelação que Deus me deu num sonho. No sonho eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falava para mim assim: eu vou fazer um culto lá na igreja e nesse culto vai ter um ingresso. Aí eu falei assim: mas ingresso para entrar na igreja? Como é que vai ser isso? Que história é essa? Mas você não paga o ingresso. Aí eu falava: como? Você faz o culto e dá o ingresso para a pessoa. Falei: isso no sonho, isso tudo no sonho. Falei: tá bom. Aí eu acordei com aquilo na cabeça assim: como é que é? Irmãos, eu sei que a gente programou a noite de adoração e fizemos os convites, fizemos os ingressos. O efeito que aquilo causou nas pessoas foi impressionante, porque cada um recebeu uma quantidade, né? E foi dando: olha só, vai ter um culto lá na igreja, e vai ter um ingresso, mas eu queria te dar. E lá na porta também tinha ingresso também para a pessoa entrar com o ingresso. Né? A pessoa ficava tão feliz: poxa, mas para mim, eu quero te dar o ingresso. Para mim, eu vou. Irmãos, nunca vi aquela igreja tão cheia quanto naquela noite, porque as pessoas se sentiram tão especiais, porque ganharam o ingresso para ir na igreja. Mas eu estou te convidando todo dia, você não vai? Agora que eu te dei o ingresso, você vai? Mas o que foi aquilo? Foi uma direção de Deus. E quanta gente deu testemunho daquela noite, do que Deus operou naquela noite, do que Deus fez naquela noite. Então Deus dá direções sim em sonhos, né? Tem gente que pensa assim: pastor Nilson não gosta de sonho. Não, eu creio em sonho. Só que não vem me contar só sonho de desgraça, não. Tem que contar sonho de bênção também. Pastor, sonhei que vi um urso imenso e o urso batia. Pelo amor de Deus, a gente nem tem urso aqui, nem tem circo. Vamos contar também, porque o que acontece? As pessoas têm a tendência a crer mais no que é ruim do que crer no que é bom. Então é por isso que a gente tem que filtrar, para a gente não viver de sonho e de revelação. A gente tem que viver da palavra, né? Tudo que a gente tiver, é por isso que a Bíblia fala: quem tem sonho, conte como sonho. Eu tive um sonho, não foi visão, não foi revelação, foi um sonho. Você ora e vê se isso tem algum significado para você. Se tiver algum significado, amém. Se não, foi só um sonho, foi só barriga cheia, foi só nada demais. Então, não é que a gente precisa ter maturidade, irmãos, porque tem gente aí que a vida toda é baseada em sonho e baseada em revelamento, nem a revelação, é revelamento. O pessoal fica aí revelando e o cara muda o tempo todo. É para eu sair do emprego? Aí sai do emprego. E agora é para eu casar? Aí casa. E agora o casamento está dando certo? Para com isso. Deus é que tem que falar no nosso coração. O anjo apareceu e avisou a José: sai daí, e se cumpriu a profecia, né? Do Egito trouxe meu filho. Versículo 22. Estamos chegando ao final.
E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Aleluia. Então, Mateus se preocupou em todo o tempo em traçar, através das profecias bíblicas, aquilo que Jesus estava cumprindo. Tudo foi cumprido em Jesus. Todas as profecias foram cumpridas em Jesus. As autoridades do povo não estavam inocentes, não. Eles sabiam, eles viram o cumprimento. Nós vamos ver ainda muito no livro, nós só estamos no capítulo 2, nós vamos ver muito disso. Se cumpriu a profecia, se cumpriu a profecia, se cumpriu a profecia. Jesus veio cumprindo as profecias. Então hoje, quando alguém levanta e fala assim, mas qual certeza? Jesus cumpriu as profecias. Irmãos, não existe livro igual à Bíblia. Você pode pegar aí um dos escritores mais renomados, que mais as pessoas endeusam aí, e diz que era assim uma coisa maravilhosa, o Shakespeare da vida, que os escritos de Shakespeare não se comparam com a Bíblia. Nenhum homem é capaz de, nesse período tão extenso de história, de casar as histórias tão perfeitamente, sendo que a Bíblia é uma reunião de vários livros, onde as coisas se harmonizam. Alguém vai dizer, tem contradição na Bíblia. Querido, aquele que diz que tem contradição na Bíblia é porque não estudou a Bíblia. Mas os evangelhos contam coisas diferentes do mesmo fato. Irmãos, todos nós contamos coisas diferentes do mesmo fato. Todos nós. Né? Se você for falar a respeito desse dia de hoje, como é que está esse dia de hoje? Como é que é o dia de hoje, 31 de outubro de 2021? Como é que é esse dia? O dia estava nublado. E alguém vai falar assim, estava até calor. Aí eu vou falar assim, o dia estava nublado, estava feio, estava meio frio, sabe? Quem está falando a verdade, irmãos? Alguém está mentindo. Não é possível. Um falou que está calor, outro falou que está frio. Isso é simples, irmãos. Você sentiu frio, o outro sentiu calor. Ninguém está falando mentira. Só que a percepção de um é diferente da percepção do outro. Aí se coloca isso no livro, mentira, não é porque um vê uma coisa, outro vê outra, então é muito claro isso. Isso também tem que ser lido, e são textos com mais de 2.000 anos. Textos com mais de 2.000 anos, então nós temos que ter essa visão também, quando a gente estudou lá o livro de Gênesis, né? Caim saiu e casou, teve filhos e filhas, mas Caim casou com quem? Aí vem um monte de gente falar, não, foi com a irmã dele que tinha irmã. Não sei, irmãos. O escritor também não se preocupa em dizer quem era. Eu não posso falar que casou com a irmã dele, eu não posso falar que casou com A ou com B. Aí tem gente que fala assim, casou com a macaca, que tinha uma macaca. Eu não posso falar isso, a Bíblia não fala isso. E o escritor que escreveu isso há mais de sei quantos mil anos atrás, ele não tinha essa cabeça de novela da Globo, de ficar dando explicação de quem casou com quem, de quem ficou com quem. Não tinha explicação. Ele simplesmente queria dizer, olha, Deus criou todas as coisas, o homem pecou e por causa do pecado perdeu acesso à glória de Deus, por causa do pecado todas essas coisas entraram no mundo, que acontece a história. Agora, os detalhes de quem casou, de quem não casou, isso aí não cabe. E aí, se não tem na Bíblia, eu não tenho como dizer. Né? A gente vê aí o vídeo no YouTube, com quem Caim casou, o mistério revelado. Mentira, não tem como dizer, não tem como saber. Se você não sabe nem com quem seu bisavô casou, como é que você vai saber com quem Caim casou? Não é verdade? Com quem meu seu bisavô casou? Eu nem sei o nome do meu bisavô. Então como é que você vai saber com quem Caim casou? Se a Bíblia não diz, eu não sei. E se não diz, eu não preciso saber. E a verdade é essa. Amém? Glória a Deus, aleluia.